Deus abençoe você, paz seja contigo. Nós estamos lendo o livro de Números e hoje nós vamos acompanhar nessa leitura Números capítulo 19, 20 e 21. Pai, eu quero orar e profetizar e declarar bênção profética sobre esta casa, sobre essa família. Deus acampa com seus anjos da vitória nesse dia e sempre. Abre as portas, entra com provisão de cura sobre esta casa, sobre essa pessoa e dá vitória em nome de Jesus, eu creio, Pai. Amém, amém. Números capítulo 19. O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem: traga uma novilha vermelha sem defeito, que ainda não tenha trabalhado na lavoura, e entregue ao sacerdote Eleazar, e ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali na frente dele. Então Eleazar pegará o sangue e com o dedo o borrifará 7 vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida a novilha será queimada na frente dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue, as tripas. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de sopo, a lã tingida de vermelho, e a jogará no fogo em que a novilha estiver sendo queimada. Aí ele lavará a roupa que estiver vestido e tomará um banho, e depois poderá entrar no acampamento, mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará a roupa que estiver vestindo, tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. Um homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha e as colocará fora do acampamento num lugar puro. Ali elas serão guardadas pelo povo de Israel para serem usadas na preparação da água que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecado. Aquele que ajuntar as cinzas deverá lavar a roupa que estiver vestindo, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com você. Quem tocar em algum defunto ficará impuro 7 dias. No terceiro dia, e no 7º dia, essa pessoa deverá se purificar com a água da purificação e ficará pura. Mas se ela não se purificar no 3º dia e no 7º dia, ficará pura. Toda pessoa que tocar no defunto e não se purificar ficará impura, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Ela faz com que a tenda de Deus e o Senhor fique impura. Essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel. Se alguém morrer numa barraca e quem entrar nela ou estiver nela ficará impura 7 dias. O pote ou jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. E no campo alguém tocar numa pessoa que foi morta ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura, ficará impuro 7 dias. Para purificar essa pessoa que ficou impura, vocês deverão pegar as cinzas da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar o pecado, deverão colocá-la dentro de um pote e derramar água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado num defunto ou um homem que esteja puro, pegará um galho de hisopo, molhará aquela água e com ela borrifará a barraca e todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro. Se alguém tiver tocado em ossos de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com água da purificação por uma pessoa que esteja pura. No 3º dia e no 7º, quem estiver puro, borrifará água sobre a pessoa impura. No 7º dia, a pessoa ficará pura.
Ela deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomará um banho ao pôr do sol e ficará pura. No entanto, quem estiver impuro e não se purificar, ficará impuro, porque a água da purificação não foi borrifada nele. Essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura, e por isso essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Vocês deverão obedecer essa lei para sempre. A pessoa que borrifará a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo o que a pessoa impura tocar ficará impuro, e quem tocar nessa pessoa também ficará impuro até o pôr do sol. Capítulo 20. Números capítulo 20. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim, acampou em Cátis. Ali Miriam morreu e foi sepultada naquele lugar. Não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam: teria sido melhor que tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para esse deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereal, nem figueira, nem parreira, nem romã, e além de tudo, não há água para beber? Então Moisés e Arão saíram dali onde o povo estava e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúna o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha, e ela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber o povo e também os animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter que fazer sair água desta rocha para você? Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou com Deus, o Senhor, e onde Deus lhe deu uma prova do seu santo poder. Na cidade de Cátis, Moisés enviou alguns mensageiros que foram a dizer ao rei de Edom o seguinte: esta mensagem é de seus parentes, as tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde estivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós, e por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cátis, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra, nós e o nosso gado. Não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uva de vocês, e não beberemos água dos poços enquanto estivermos no país. Ficaremos na estrada principal. Porém, o rei de Edom respondeu: nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e os atacaremos. Então o povo de Israel disse: ficaremos na entrada principal, e se nós ou os nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Somente queremos passar a pé. O rei de Edom respondeu: não, vocês não passarão.
Aí os edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim, os edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país, e por isso os israelitas foram por outro caminho. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cátis e chegou até o monte Or, em fronteira de Edom. Ali o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: Arão não entrará na terra que prometeu dar aos israelitas, ele vai morrer, porque no caso da água de Meribá, vocês se revoltaram contra as minhas ordens. Traga Arão e Eleazar, o filho dele, e mande que suba ao monte Or. Depois tire as roupas de Arão e vista em Eleazar. Arão vai morrer ali. Moisés fez como o Senhor havia mandado. Eles subiram ao monte Or diante de todo o povo. Moisés tirou a roupa de sacerdote de Arão, que Arão vestia, e pôs em Eleazar. E Arão morreu bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto 30 dias. Capítulo 21, Números 21. O rei cananeu de Arate, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim, e ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiro. Então o povo de Israel prometeu a Deus, o Senhor, o seguinte: se fizeres com que nós derrotemos este povo, nós destruiremos completamente a sua cidade. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e o ajudou a derrotar os cananeus. Assim, os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades. E deram àquele lugar o nome de Orna. Então, os israelitas saíram do monte Or pelo caminho que vai até o golfo de Agaba, para dar volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que espalharam no meio do povo, e eles morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto a leste do território de Moabe, e partiram dali e acamparam no vale de Zerede. Dali eles saíram e acamparam às margens norte do rio Arnon, no deserto que vai além do território dos amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com os dos amorreus. E com isso, o livro das batalhas do Senhor, Deus diz assim: a cidade de Veeb, da região Sufa, e o vale do rio Arnon, e as descidas do vale que vão até a cidade de Ar, na direção da fronteira com Moabe. Dali foram para um lugar chamado Beer, onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou uma canção: o poço faça brotar a água, e nós os saudaremos como uma canção. Este poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo com seus bastões. No
de comando e com seus bordões. No deserto eles foram para Mataná, de Mataná foram para Naliel, de Naliel foram para Bemote, e de Bemote foram para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do monte Pisga, onde se avista o deserto. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Seom, rei dos amorreus, o seguinte: deixe-nos passar pelo seu país, não passaremos pelos campos nem pelas plantações de uva, não beberemos águas dos poços, caminharemos somente pela entrada principal até sairmos do país. Porém, Seom não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto de Seom. Foi até Jaza e combateu contra os israelitas, mas na batalha eles mataram a espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Joboque, na fronteira com o país de Amon, no qual havia muralhas. Assim, os israelitas tomaram todas essas cidades dos amorreus e ficaram morando nela, isto é, em Esbom, e no povoado que ficava ao seu redor. Esbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita, que havia tomado toda a terra até o rio Arnon. E por isso que os poetas dizem assim: venha a Esbom, a cidade do rei Seom, ela será construída de novo. A cidade de Seom será bem construída, pois saiu fogo de Esbom, saiu uma chama na cidade do rei Seom. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar em Moabe e devorou os montes do Alto Armon. Aí, ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores do Deus Quemos, vocês estão perdidos. O Deus e seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para serem escravas de Seom, o rei dos amorreus. Mas agora acabou o poder de Esbom até Dibom, tudo está destruído, Nofa está em ruína, e o fogo chegou até Medeba. Assim os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou gente para espionar a terra de Jazer. Em seguida conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu para atacá-los em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés: não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei e seu povo e as suas terras, e vocês deverá fazer com que ele deverá fazer com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim os israelitas mataram Og e seus filhos e todo o seu povo, não escapou ninguém, e tomaram a terra deles. Deus abençoe você poderosamente. Continue firme na palavra, lendo, porque vai acontecer coisas tremendas na tua vida, na tua casa, na tua família. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.